Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e uma bolada de dividendos que a Petrobras pode pagar em breve. Pessoal, se isso realmente acontecer com a Petrobras, esse projeto que a empresa está mirando, ela pode pagar um caminhão de dividendos e você pode ter mais de 70% de retorno apenas com dividendos. Fora também o potencial de valorização que a ação pode entregar, dado de que hoje as ações estão extremamente baratas. Então, se vocês querem saber qual fator é este, eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Para quem não sabe, Petrobras é uma das ações que compõem a carteira do canal. E perceba que eu tenho 438 ações da Petrobras, representando 10% do total da carteira do canal, tá? A Petrobras, pessoal, já venho comprando faz um tempinho, tá? Já vim aí fazendo aportes na empresa, vendi as ações da Sanepar que eu tinha para comprar Petro, porque eu estou enxergando uma assimetria bastante interessante nas ações da Petrobras e recentemente também fiz um aporte ali nas ações da Vale, tá? Indo aqui diretamente para a Petrobras, antes da gente falar sobre múltiplos, perspectivas, ação barata, citar esse projeto inovador, precisamos entender o que a empresa faz. A Petrobras é o principal pilar tanto de energético e também de petróleo do nosso país e serve de braço direito do governo. Portanto, pessoal, a Petro, ela tem a sua importância até não somente no âmbito nacional. Ela exporta petróleo para muitos outros países, tá? Perceba aqui, ó, Ásia, China, Europa e Estados Unidos, que por mais que tenha uma participação na sua receita um pouco reduzida do que o Brasil, a gente percebe que também tem a sua significância e poderia ser mercados que a empresa poderia crescer mais adiante, tá? E aí, quando você fala sobre Petrobras, no caso aqui, o maior triunfo da empresa é justamente o petróleo, quando a gente olha para o petróleo e os seus derivados, como o diesel e a gasolina. Então, pessoal, quando você olha para a Petrobras, esqueça ruído político, esqueça questões macroeconômicas externas e foquem no preço principal da commodity e como a empresa está operando nesse sentido. Então você tem que focar no quê? No Brent, o preço do barril do petróleo, que é acompanhado pelo site Trading Economics. Perceba que hoje o preço do barril, quando a gente pega aqui nos últimos 10 anos, né, tem uma oscilação bastante significativa. E perceba que hoje está aqui cotado na faixa de 66 dólares o barril. Portanto, pessoal, sabe o que eu acho mais interessante na Petrobras? Dois fatores, na verdade. O primeiro fator é o lifting costing, que é o custo médio por extração de barril. Hoje, o custo médio de extração da Petrobras fica na faixa de 28 dólares o barril. E essas informações você consegue no próprio site de RI da empresa. Simboliza que, para a Petrobras ter prejuízo hoje, tecnicamente, o preço do barril do petróleo precisaria vir abaixo para a faixa dos 28 dólares, o que é quase improvável disso acontecer. Por que isso é improvável, Pablo? Porque quando isso aconteceu em outros momentos na história, raridade, tá, acontecer isso, principalmente abaixo dos 40 dólares o barril, perceba que foram poucos os cenários que isso aconteceu. Rapidamente a commodity voltou a se revalorizar, porque existe um fator de que protege as flutuações de preço do barril, que é o que, pessoal? É que se o preço do barril cair a tal ponto de prejudicar o estoque global das petrolíferas, inviabilizar a produção e a exportação deste tipo de produto, faz com que todas as empresas paralisem suas operações e não prejudique somente no âmbito do mercado financeiro por fuga de capital, mas prejudique também
a própria economia real. Então, por consequência, o mercado não deixa isso acontecer por um longo período. E quando isso acontece, o preço da commodity volta a se revalorizar rapidamente, que foi o que aconteceu aqui em 2020. Ó, questão de um mês, o preço da commodity voltou a subir abruptamente. Petrobras já voltou a ter um resultado positivo nessa época, e aí engatamos um ciclo de alta bastante expressivo, né? Consequentemente, ela está protegida nesse sentido. E com o lifting costing baixo, basicamente hoje a Petrobras não é a mesma Petrobras de 10 anos atrás. O pessoal tem aí esse crime, né, com a Petrobras, esse preconceito. Por quê? Porque lá no passado a empresa teve uma má gestão por conta ali de gestões passadas, mas perceba, né, que consequentemente hoje a dívida líquida está muito mais controlada, a empresa, né, está mais protegida porque o lifting cost, que é esse custo médio por extração, foi se reduzindo. Então hoje a Petrobras está muito mais protegida. E outro fator interessante, pessoal, é a política de proventos ao acionista. Em respeito ao acionista, a empresa, caso o preço do barril esteja acima de $40 a unidade, ela paga um dividendo médio na faixa de 4 bilhões de dólares, que nas cotações atuais, do real, isso dá para a gente quanto, tá? Daí, aproximadamente 21,5 bilhões de resultado líquido. E supondo que a empresa vai pagar o mesmo de operacional, dividido aqui pelo valor de mercado atual da empresa, vocês pegam um montante de dividendos projetivo e dividam aqui, né, pelo valor de mercado atual na faixa de 424 bilhões, pessoal, isso aqui dá aproximadamente um dividendo de 10,1%. Então, olha só o caminhão de proventos que a Petro pode pagar. Colocando aqui em termos de valuation, por todas as métricas, a Petro está uma barganha. Retorno embutido no preço da ação, já temos aqui 10,1% de yield, tá? A empresa teve uma taxa de crescimento média, 1 menos payout médio, né, de 30% na perpetuidade. Então, 1 menos payout vezes ROI, que é ROIC, né, para a Petrobras, na faixa de 13%. O crescimento médio de 9,1% ao ano, somado a um dividend yield na faixa de 10%, né, que foi a média aqui de Petrobras, a gente tem um retorno embutido no preço da ação de 19,2% ao ano. E por outro indicador que a gente avalia pelo EV sobre EBITDA, que mede o valor de firma dividido pelo EBITDA dos últimos 12 meses, Petrobras tem sido um monstro, né? Tem reportado um EBITDA médio de geração de caixa na faixa de 9 bilhões de dólares por trimestre. Isso aqui, mesmo com preço de petróleo depreciado, daria aproximadamente por trimestre 48 bilhões de reais, que multiplicado por 4, o EBITDA projetivo da Petro de 193 bilhões de reais. Significa que hoje o EV sobre EBITDA da ação está muito baixo, pegando o valor de firma e dividindo aqui pelo EBITDA dos últimos 12 meses. A média de Petrobras é negociar justamente em um EV sobre EBITDA mais elevado, em 7,5, que ocasionaria um potencial de alta de mais de 60%. Olha que interessante, tá? Se eu pegar aqui, caso hoje, pelo EBITDA, né, de 196 bilhões, a empresa fosse cotada por 7,4 vezes de EBITDA, né, menos a dívida líquida da empresa, isso dá 1,1 trilhão de valor de mercado. Se eu dividir isso aqui pelo atual valor de mercado da empresa, 424 bilhões, dá um potencial de alta justamente aqui de 71,60%. Então é um potencial bem expressivo, tá? Muito expressivo, inclusive, para a Petrobras. Colocando aqui, ó, múltiplo do Graham, 22,5 vezes um LPA, que é a EBITDA por ação que a gente usa. Como eu já falei para vocês, pessoal, empresas cíclicas, consequentemente, tá? Elas são maquiadas, o lucro líquido é maquiado por efeitos tributários e fiscais. Então é preferível que você use o EBITDA por ação ao invés do lucro por ação. Vezes 15, vezes valor patrimonial na faixa de R$31, a gente tem um preço justo aqui para a Petrobras, tá? Vamos aqui novamente, pessoal, né? 22,5 vezes 9, falei vezes 15, desculpa, tá? Fiz o cálculo errado. Basta vocês pegarem o EBITDA projetivo da Petrobras e subtrair, né, pela quantidade de ações, que aí vocês vão chegar aqui neste número. E perceba que este número eu tô sendo conservador, porque eu tô usando 120 bi de EBITDA como base, eu nem tô usando aquele 190 bi. Então, mais uma vez, peguem o EBITDA da empresa projetado ou dos últimos 12 meses e subtraiam pela quantidade de ações. Aí você vai ter o EBITDA por ação. E vezes valor patrimonial na faixa de 31, tá? Hoje o preço justo das ações ficam de R$ 79,23. Dividido, né, pelo preço atual de tela de R$30, potencial de alta
de 164%. Olha este potencial, dobrar na cotação, fora o carrego que você pode ter com dividendos. Principalmente se a commodity acabar se valorizando, você pode receber mais de 20% ao ano em dividendos. Porque Petrobras, em ciclos anteriores, já pagou mais de 20% de yield em apenas um ano. Isso aqui é extraordinário, pessoal. Realmente aí é magnífico, tá? Agora pegando aqui, ó, o PEG Ratio do Lynch, que ele falava que quando está abaixo de 1, simboliza que a ação está barata, porque ele mede a taxa de crescimento juntamente quanto a empresa vale. Se o crescimento da empresa está superando o PL, simboliza que a ação está barata. Então, pegando aqui, né, EV sobre EBITDA, 4,22. E dividindo isso aqui por uma taxa de crescimento de 9,1, temos aqui um PEG Ratio de 0,46, denotando que Petro hoje está muito barata, abaixo até mesmo de 0,50. Então, pelo indicador também do PEG Ratio do Peter Lynch, é uma belíssima oportunidade. Pablo, você não usa Bazin? Olha, eu não costumo muito usar Bazin, que eu acho ele bem por último, tá? Mas dá para utilizar. Peguemos aqui o dividendo projetado de 3,45 para este ano, bem, né, conservador, supondo 44 bilhões de reais. Então vocês peguem 44 bi, divida pela quantidade de ações, vocês vão chegar nesse número, e vocês coloquem aqui que você quer receber no mínimo 8,5% com Petro. Você tem um teto de 40 reais, então Petro até os 40 reais estaria ok para você receber um dividendo de 8,5%. Mas é que tá, pessoal, para mim o preço teto ele é bem falho, tá? Eu não gosto de usar muito, porque olha aí para quem usou preço teto em Banco do Brasil, acabou se enganando forte, porque perdeu de comprar o banco a 18 reais, hoje a ação disparou para 22. E eu falei para vocês em vídeos anteriores que 18 estava barato. Mas quem ficou aficionado em preço teto se deu mal. Agora, pelo PEG Ratio do Lynch e pelo Bazin, o banco já estava barato. Então, acertou quem comprou. O mesmo ocorre com Petro. Eu prefiro me basear pelo PEG Ratio e pelo preço justo. O dividendo, no caso aqui, né? Eu gosto de dividendos, minha estratégia principal é previdenciária, mas eu não fico aficionado no preço teto. Até porque quando a gente colocar uma métrica de longuíssimo prazo, supondo que o lucro líquido de uma empresa, isso aqui é apenas uma simulação, vamos supor, ó, peguem aqui, por exemplo, o Petrobras, que tem um EBITDA médio por ano na faixa de 196 bilhões, apenas uma métrica, tá? Se a empresa crescer 9% ao ano daqui a 10 anos, que isso aqui é a taxa de crescimento média, daqui a 10 anos a Petro pode estar lucrando 464 bi. Lá na frente seu provento vai ser muito maior, porque a base de lucro líquido vai ser maior. Então eu miro pro dividendo mais para longo prazo. Como eu não estou na fase de usufruto, eu não vou ficar aficionado em dividendo no curto prazo, tá? Eu acho no longo prazo Petrobras e outras ações muito mais promissoras quando a gente olha para o quesito dividendo, tá? Pablo, pelo amor de Deus, que difícil fazer essas coisas que você faz. Nossa, eu vejo aqui, tá, os cálculos e tudo mais, mas será que você tem alguma ferramenta que nos proporcione praticidade, nos proporcione, né, mitigação de riscos e ainda uma potencialidade de retorno mais elevada? É por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nela, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela é mais barata do que o preço de uma pizza e contém mais de 100 ações aqui nessa planilha que você pode analisar e estudar. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, sem que você não tenha que fazer mais nada para que isso aconteça, o que é em tempo real, tá? E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa. Teste o Bazin, Ben Graham, Peter Lynch e o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir, né, a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora que você também pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros tem voltado com todo vapor, com conteúdo de qualidade aí para vocês, tá? Tá bom, Pablo, mas poxa vida, você não falou para nós, né, sobre essa questão da Petro. Você falou que tinha um projeto. Pessoal, o projeto que vai gerar muito valor para a Petrobras, ao meu ver, ele se chama Margem Equatorial. Pablo, que raios é esse? O que é margem equatorial? A margem equatorial é um projeto que a Petrobras está explorando, tá? Que pretende dobrar a capacidade de produção aqui da empresa, dobrar a capacidade de produção de barril de petróleo. Aí pensem comigo o seguinte, se a empresa, né, conseguir dobrar a sua capacidade de produção por longo prazo, isso simboliza a empresa dobrar por 2 na sua produção, dobrar a sua receita,
dobrar o seu lucro. Imagina se isso é favorável e ainda engata um ciclo de alta no preço da commodity. A empresa poderia gerar muito valor ao acionista. Então perceba que essa visão de longo prazo para a empresa parece ser bastante factível. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Petrobras e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, sigo comprando e pretendo atingir 1000 ações aqui da empresa. Vale, eu pretendo atingir umas 200 a 255 ações. BR Partners pretendo atingir 2.500 a 3.000 ações e Banco do Brasil pretende atingir 10.000 ações, sempre engordando a minha carteira para o médio a longo prazo. E quem sabe, quando eu acumular uma posição boa nessas empresas, eu possa colocar outras, talvez uma seguradora ou uma empresa de energia. Aí vai depender do que eu avaliar que estiver interessante no momento, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!